Quero conversar com vocês sobre a crise dos 50 anos. Existem pessoas que entram em pânico, quando chegam aos 50 anos. Por quê? Porque a pressão começa a subir, começa a tomar remédio para pressão. Às vezes pode aparecer problema na glicemia, aparece diabetes. Os dentes já não são mais os mesmos, né? Às vezes a pessoa já está precisando fazer algumas próteses, precisa fazer uma ponte, a pessoa já está pensando em clareamento, isso se não pensou lá no passado, né? Mas nós somos o resultado de uma educação, por exemplo, que lá antigamente não se usava muito fio dental. Então, fio dental era uma coisa de luxo, né? Então, a pessoa pode ter uma crise em relação a isso. A pessoa pode ter crise em relação àquelas marcas que começam a aparecer no rosto da gente. A pessoa pode ter uma crise por ela não conseguir fazer tantos movimentos físicos porque não fez tanta atividade física. Então, a crise dos 50, ela aparece. Assim como aparece a crise de outras épocas da vida, na verdade, né? Quando a gente sai da adolescência, entra numa crise. Quando a gente entra num casamento, tem a crise dos casamentos. Daí, e na vida individual, né? Nós temos as crises. Então, às vezes, nos 50 anos, a pessoa ainda não conseguiu se organizar em termos profissionais. Às vezes ainda ela não conseguiu se organizar em termos afetivos, com um casamento, uma família e tudo mais. Se isso era o objetivo da pessoa, né? Que às vezes não é também. E eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que chegou na crise dos 50. Então, que é o Mikao Usui. Mikao Usui, que é o redescobridor do Reiki, né? Que eu sempre trago o tema Reiki, mas eu trago para mostrar para vocês que ele, como ser humano, como nós somos seres humanos, ele atravessou a crise dos 50. Então, ele teve a crise dos 50, ele era uma pessoa, ele era budista, sua família era budista, né? E ele entrou na crise dos 50. Ele já tinha passado inúmeras vezes por empregos, inúmeros empregos, inúmeras profissões, eu diria, certo? Ele chegou a trabalhar com um político muito conhecido no Japão, lá na época de 1918, mais ou menos, porque Mikao Usui teve a sua iniciação em 1922 e ele teve uma crise. Essa crise que ele teve foi porque ele mudou inúmeras vezes de emprego e chegou aos 50 anos e teve uma falência, certo? Falência de uma empresa. Então, gerir uma empresa não é fácil. Se você tem uma empresa e consegue administrar bem a empresa, parabéns. Muitas pessoas não conseguem isso. Mikao Usui teve uma crise porque a empresa dele faliu. Aí ele resolveu se retirar no mosteiro e ficou 3 anos lá. E ele foi em busca da iluminação, porque aqui dentro dele tinha um turbilhão de emoções, aqui dentro dele tinha um turbilhão de insatisfações, na verdade. Porque a insatisfação, né, ela gera sofrimento. Então Buda, nos ensinamentos de Buda, se diz que uma das causas do sofrimento são as insatisfações. Então ele estava insatisfeito, infeliz com a vida que ele estava levando. E se retirou para o mosteiro para meditar e tentar alcançar a iluminação. Essa iluminação nós entendemos como a iluminação quando você encontra a sua paz, a sua quietude.
quando você consegue ficar presente no presente com a sua quietude e vivendo a vida com contentamento. E ele tentou essa iluminação por 3 anos e não conseguiu. Ele não conseguiu a iluminação. Ele foi falar com o abade lá do mosteiro onde ele estava. E ele falou para o abade: eu não atingi essa iluminação, eu não consegui esse silêncio, essa calmaria, esse contentamento com a vida. Aí o abade falou para ele assim: sinto muito, você perdeu o trem. Então, só numa outra vida para você conseguir essa iluminação. E este abade lá do mosteiro falou para ele que ele só tinha uma única possibilidade de atingir a iluminação. E eu digo para vocês que a primeira vez que eu soube disso foi aqui neste livro, Isso é Reiki, de Frank Ajava Peter. Eu vi, quando eu li, gente, eu não tive coragem de contar para ninguém o que eu li. Por quê? Porque a vida inteira, desde que eu me tornei mestre de Reiki, desde que eu comecei a estudar o Reiki, lá em 2001, que foi minha formação de nível 1 de Reiki. Hoje nós estamos em 2021, então tem 20 anos que eu conheci o Reiki e 14 que me tornei mestre. Lá em 2001, eu aprendi que Mikao Usui era um professor de uma universidade cristã. Existe uma lenda que fala isso, e essa lenda é uma inverdade. Então, Mikao Usui sempre foi budista. Nessa lenda se fala que Mikao Usui, numa sala de aula, foi questionado se Jesus curava, como curava, e se ele acreditava que curava, e se ele poderia ensinar isso, a fórmula de cura. E Mikao Usui, não sabendo essa verdade, se retira para estudar, se retira para meditar, para encontrar essa verdade. Tudo isso é lenda. Então, Mikao Usui nunca foi professor, nunca foi questionado e tudo mais. Eu até então não tinha tido a coragem de falar sobre isso. Quando houve, ano passado, em 2020, o Congresso Internacional de Reiki, Frank Ajava Peter veio e contou que houve verdadeiramente, por pesquisas que ele e a equipe dele estão fazendo no Japão. Então, Mikao Usui se retirou para o mosteiro durante 3 anos por causa da crise dos 50, das dificuldades que ele tinha e uma certa desistência do cotidiano realmente, né? Então ele foi se observar. Dali 3 anos ele não conseguiu essa iluminação e o abade falou para ele o seguinte: a única forma de você alcançar essa iluminação é você sentar e meditar até morrer. Eu me assustei. Eu li o livro e falei: não é possível que seja isso. E eu li de volta. E aquilo aqui dentro de mim, assim, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí o Frank Ajava Peter falou exatamente isso. Que Mikao Usui sentou e ele ia ficar ali, sim, sem comer, sem se alimentar, jejuando, buscando essa iluminação, essa quietude, ou então a desistência dessa vida. Foi então que no 21º dia, ou na noite do 20º dia, né, naquela madrugada de 20 para 21, ele teve a iluminação, que foi quando ele recebeu uma luz forte que veio no terceiro olho, que tirou ele do corpo físico e ele entrou em transe. Foi quando ele recebeu a iluminação, foi quando ele recebeu a energia do Reiki. Quando ele ficou desacordado por algum tempo, ninguém sabe quanto tempo ele ficou desacordado. Quando ele voltou assim, ele já se sentia refeito de energia. Pensa que ele estava 20 para 21 dias ali jejuando,
se levantou fortemente, né? E desceu o Monte Kurama. Desceu o Monte Kurama, machucou o dedo, colocou a mão sobre o dedo do pé já se passou aquela dor, ele começou a perceber que alguma coisa tinha acontecido, que alguma energia diferente estava ali no corpo dele, certo? Encurtando a história, ele vai, fala para o abade, né, no mosteiro do que houve, e ele aprofunda as suas pesquisas em si mesmo e em outras pessoas aplicando reiki, vendo a energia acontecer, vendo curas acontecerem por meio da imposição de mãos, e ele decide ensinar o reiki. Então, no mês seguinte à iniciação dele, ele já funda uma associação no Japão e começa já a trabalhar com o reiki. Mas o que eu quero retomar um pouquinho aqui é a crise dos 50. Porque vocês vejam, ele foi buscar dentro dele, respirando e meditando, a quietude e essa iluminação, o serenar da mente, o silenciar da mente, a sua paz interior e o contentamento com a vida. É um ensinamento belíssimo. E hoje nós estamos estudando budismo e nós conseguimos compreender, né, essa questão de meditar e meditar até ir ao extremo, né? Que foi o caso de Buda. Buda fez isso também. E Frankyajava Petri fala que na Índia existem pessoas que se entregam a isso mesmo. Então, é uma história belíssima e que revela uma busca de algo a mais, entende? Eu sempre digo às pessoas que vêm para o curso de Reiki que a nossa vida, nós temos situações de vida que são tranquilas, que a gente vai vivendo, que está tudo bem, que está tudo tranquilo. De repente, um emprego seu, por exemplo, você começa a não se sentir bem mais no emprego, você acha que aquele emprego já não é mais o que você quer. Você já começa a pensar num outro cargo, numa outra função, ou até numa outra atividade bem diferente daquela. É como se fosse um útero, eu digo sempre. Então, o bebê, ele está sendo gerado, ele tem bastante espaço, tem líquido amniótico, ele se move, se mexe e tudo mais. De repente, o bebê cresce, fica apertado, e, puf, nasce. A vida da gente é assim. Vê lá o que tá tão difícil na tua vida. O que tá pegando? O que tá tão complicado? Sente no seu coração, busca nas suas orações, na sua fé, na sua intuição. Busca saber o que é e segue outro caminho, se for o caso. Melhora esse, se for o caso, ok? Nós podemos nos encontrar e falar mais sobre isso em nossos cursos do Reiki. Eu sou Renata Jurek Bueno de Assis, mestra em Reiki há 14 anos. Meu contato é 99610 1441, WhatsApp. Temos um curso agora dia 30 de abril, o valor é R$100 individual, 160 dupla, 180 trio. E pode ser uma pessoa de cada lugar, uma pessoa lá de Roraima, uma de Ponta Grossa e outra de Castro, para pagar o trio, tá bem, gente? A tecnologia está facilitando tanto para a gente, então estejam conosco. E as pessoas que trouxerem o certificado de Reiki quiserem participar do curso, que já são reikianos, podem participar conosco, é gratuito para essas pessoas. Fazemos aula em vídeo aulas, então vai ser em tempo real. Nós vamos abrir uma sala, vocês vão estar ali, nós vamos conversar, vamos trocar informações, vamos tirar dúvidas. 4 encontros para concluir o curso e, se for necessário,
nós fazemos 5, a gente faz 6. Perfeito? Eu agradeço a sua atenção, um abraço, fiquem com Deus.